TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV de hoje. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação? Manda pra gente, faz uma foto, faz um vídeo, viu um acidente, flagrou as capivaras passando aí pelo rio, viu alguma situação inusitada, tem alguma reclamação? As aulas já voltaram, merenda escolar. Como está aí na sua cidade? Como está aqui em Petrópolis? Fala pra gente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Em alguns trechos de Petrópolis está impossível andar de carro sem cair dentro de um buraco. As ruas de Petrópolis estão todas esburacadas. Você vê ali Rua Monte Caseiros, a rua no final ali indo para Mosela ou para o Bingen. Nossa, todas as ruas assim, crateras, tá? A gente tem que ficar desviando. A rua Paulino Afonso, a rua ali do Hospital Santa Teresa, nossa, assim, é buraco para todos os lados. Mas hoje em Petrópolis amanheceu um dia bonito. Ontem teve uma chuva também, uma chuva à noite, um pouquinho forte, mas logo parou. Nada que alagasse ruas. Hoje, não, ontem à noite não teve isso. E o dia amanheceu, como você vê aí, nublado, alguns pedacinhos ali azul, o sol querendo sair, mas as nuvens não deixando. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Casos de sarampo disparam nas Américas e a Organização Mundial da Saúde emite alerta. Fiscalização em postos de combustíveis do Rio de Janeiro ganha mais um aliado. Você vê também que CPI da Águas do Imperador aponta riscos de tubulação no rio da Rua Coronel Veiga, em Petrópolis. E mais, prazo para vistoria anual de táxis 2026 já está aberto em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa vendo o que é destaque no nosso jornal, no nosso impresso, edição de fim de semana do Rio de Janeiro, do Correio da Manhã. Por lá, a gente tem a linha vermelha, defesa da magistratura feita por Moraes e Dias Toffoli agrada judiciário brasileiro. Esse é o destaque da nossa primeira página na linha vermelha. E temos também ali outro destaque da primeira página. Quem explicará os consignados fantasmas baianos? Pois é, olha só, a Secretaria de Administração da Bahia foge de explicar como se obteve acesso aos dados cadastrais dos professores da rede estadual. No Congresso, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado começa a se organizar para pedir documentos e explicações. Esse é um dos destaques, então, aí da nossa primeira página. E a gente vai, então, para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá, porque fala que moradores denunciam, ali a nossa principal reportagem, moradores denunciam taxas abusivas e problemas com esgoto. Essa audiência foi realizada na última terça-feira na Câmara e vocês sabem que a gente tem feito, que na verdade está acontecendo na Câmara de Vereadores de Petrópolis, uma CPI
da Águas do Imperador. Pois é, na terça-feira foi feita uma audiência e ali os moradores denunciaram taxas abusivas e problemas com esgoto. CPI expõe aumento nas contas e esgoto a céu aberto, e a gente tem uma reportagem em vídeo para você, porque a Câmara de Petrópolis realizou na terça-feira a segunda oitiva da CPI que investiga a concessionária Águas do Imperador. Participaram da sessão a presidente da comissão, a vereadora professora Lívia, o vice-presidente Léo França, o relator Júnior Paixão, além dos vereadores Júnior Coruja, Júlia Casamasso, Otávio Sampaio e Domingos Protetor. Pois é, e nessa reunião de terça-feira foram ouvidos representantes comunitários das localidades do Independência e também Taquara, que denunciaram o impacto financeiro das novas tarifas e a precariedade do serviço prestado pela concessionária nessas regiões ali do Taquara e também do Independência. Vamos ver o que eles falaram. Os depoimentos dos líderes comunitários apontam que as contas dobravam de valor após a inauguração da nova estação de tratamento de esgoto, sem que os moradores sentissem o benefício real do serviço. Os líderes comunitários também chamam a atenção para a falta de comunicação, já que não houve consulta prévia sobre a obra, nem esclarecimento adequado sobre as tarifas. Eu não tive conhecimento dessa obra. Quando eu fui ver, já estava acontecendo. A gente não foi... Ninguém sabia dessa obra. Quando eu pensei que não, já estava acontecendo. E aí, surpreendeu a gente que começou a abrir as ruas para essa obra começar. Uma tarifa de 93,8% sobre o consumo de água, É a tarifa do esgoto sobre o consumo de água. Ela passou... Quando vocês estavam inaugurando a estação, vocês não teve acesso a isso, a essa documentação. Opa, está sendo inaugurada aqui uma estação na Independência. E peraí, quanto que vai ser o esgoto? Isso vai ser bom? Vocês não tiveram essa, entendeu? Dentre as denúncias, destaca-se a cobrança abusiva da Águas do Imperador, atingindo valores incompatíveis com a renda das famílias. Além disso, eles apontam que o serviço é inexistente ou incompleto, já que em muitos locais o esgoto ainda corre a céu aberto. Foi dito ainda que a estrutura existente no bairro foi feita pelos próprios moradores há muitos anos. Uma responsabilidade da empresa é considerar os fatores socioambientais, que é a comunidade em que está instalada essa ET tem condição de pagar a tarifa e ela sabe onde ela está implementando. Além disso, há reclamações sobre a qualidade da água, descrita como excessivamente clorada, de gosto desagradável e em dias de chuva com aspecto barrento. Eu, Luciana, avalio como péssimo. A água vem com um cheiro fortíssimo de cloro, mas um gosto surreal, tá? Então, assim, quando a gente vai limpar a caixa, aquele lodo dentro da caixa, então, assim, isso aí não é da agora não, tá? Isso aí já tem tempo. E qualquer um pode conferir a sua água. Se chover muito, a água vem barrenta. Então, ainda mais eu que lavo muita roupa branca, nesses dias eu nem lavo. A vereadora Lívia Miranda, presidente da CPI, enfatizou que a empresa tem falhado gravemente no diálogo com a população e no cumprimento das condicionantes ambientais presentes na licença. O que a gente está questionando e é objeto dessa CPI é qual é a qualidade do serviço oferecido, qual o diálogo da empresa com a comunidade, se a empresa cadastrou todo mundo que tem que cadastrar na tarifa social. Porque isso é objeto do contrato. A CPI agora vai cruzar os relatos das comunidades com os documentos técnicos da empresa e da prefeitura. O próximo passo vai ser ouvir os representantes da Condep e da concessionária sobre as falhas apontadas. Pois é. E aí, gente? A gente vai para a nossa página 23, porque ontem teve uma nova oitiva, como a gente viu aí na reportagem do Toledo. Ontem teve uma nova oitiva. Então, olha só, a CPI da Águas do Imperador aponta riscos da tubulação no rio da Rua Coronel Veiga, aqui em Petrópolis. E essa audiência, coincidentemente ou não, ocorreu um dia após uma nova enchente no centro de Petrópolis, principalmente ali na Coronel Veiga. E por que se debateu tanto isso? Gente, é uma gota de chuva e a Coronel Veiga transborda.
Então, a Câmara realizou ontem, quinta-feira, a terceira oitiva da CPI da Águas do Imperador, que investiga a atuação da concessionária de água e esgoto aqui no município. A audiência ocorreu um dia após o Rio Coronel Veiga voltar a transbordar na noite de quarta-feira, depois de fortes chuvas, causando transtornos à população e impedindo a passagem de veículos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a via completamente inundada, justamente no trecho onde estão instaladas as tubulações, alvo da investigação da CPI. Às 23 horas da última quarta-feira, dia 4, a Defesa Civil emitiu um alerta extremo de inundação por meio do sistema Cell Broadcast, acionando também o toque de sirene e interditando totalmente a via por conta, né? Vocês veem aí das enchentes, né? Porque ficou completamente alagada. Pois é. E aí eu vou ler mais um trechinho dessa reportagem. Durante a audiência, representantes da Comissão de Fiscalização da CONDEP explicaram que as estruturas colocadas dentro do rio prejudicam o escoamento da água, provocam retenção de sedimentos e dificultam os serviços de limpeza e dragagem. Na noite anterior à oitiva, como a gente falou, a gente teve essa chuva forte. Um dos engenheiros ouvidos afirmou que a tubulação ali da Águas do Imperador funciona como um freio hidráulico, acumulando material no leito do rio e aumentando o risco de enchentes. Problema que, segundo ele, já era previsto desde as primeiras instalações feitas anos atrás. A comissão também relatou dificuldades no acesso a informações e projetos por parte da Águas do Imperador, tendo em vista que nem mesmo após o envio de ofícios os dados foram disponibilizados. E na segunda parte da audiência, a presidente da CONDEP reconheceu avanços nos serviços de saneamento, mas classificou o atendimento da concessionária como insuficiente. Ela afirmou ainda que a falta de projetos técnicos e o estreitamento do leito do rio compromete, é claro, as ações de drenagem e cobrou adequações para evitar novos alagamentos, além do cumprimento das metas do Marco do Saneamento até 2023. Então está aí para você ver a responsabilidade e a importância de se fazer uma CPI sobre isso, porque não são só os preços abusivos. É toda essa questão da enchente ali da água que acontece na Coronel Veiga toda vez que chove um pouquinho. Então a gente tem essa reportagem aqui completinha na nossa página 23 no Correio Petropolitano, e a gente também tem uma nota que eu vou ler para vocês, vou abrir aqui. E olha só, gente, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Águas do Imperador informou que a quarta oitiva, que estava prevista para hoje, foi adiada. A nova data será divulgada em outra oportunidade. A decisão considera os novos elementos relevantes apresentados nas oitivas realizadas no dia 30, que foi a primeira, dia 30 de janeiro, no dia 3 de fevereiro e ontem, dia 5 de fevereiro, que agora demandam análises mais aprofundadas por parte dos membros da comissão. Além disso, na última quarta-feira, dia 4, a CPI recebeu documentos encaminhados pela Secretaria de Meio Ambiente do município, cujo conteúdo exige aí a apreciação técnica e criteriosa no âmbito da investigação. O adiamento tem como objetivo assegurar a adequada instrução dos trabalhos da comissão, garantindo a análise detalhada dos novos dados e documentos incorporados aí o processo. Então, a CPI foi bem-vinda. E a gente tem muito mais reportagem. Vamos voltar aqui para a próxima reportagem em seguida. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis, vamos falar de algo mais leve, promove mais uma edição do Mês do Perdão. O que é o Mês do Perdão em Petrópolis? Para devolução de livros retirados lá da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral e não devolvidos.
A ação se repete em 2026 e já começou agora em fevereiro e vai até o dia 21 de março, totalizando 30 dias úteis para que os leitores regularizem sua situação sem qualquer tipo de penalidade ou suspensão. Vamos conferir. A iniciativa tem como objetivo principal incentivar a retomada do vínculo da população com a biblioteca, além de permitir que os exemplares em atraso retornem ao acervo e voltem a circular entre os leitores. A ação que, de acordo com o prefeito Ingo Rames, tem um papel fundamental ao aproximar novamente os leitores desse espaço tão importante para a cultura petropolitana. Inclusive, para o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Denilson Honorato, a campanha também reforça o compromisso do município com a formação cultural da população, pois estimular a leitura é investir em educação, cidadania e também, é claro, cultura. A Biblioteca Municipal Gabriela Mistral funciona no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, popularmente conhecida como Praça da Águia, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Vale destacar que, com quase 150 anos de história, a biblioteca guarda um acervo relevante, incluindo documentos históricos de grande importância para o município e a história de Petrópolis. E a brincadeira de soltar pipas é uma atividade super popular entre crianças e adolescentes, mas não só. Entre os adultos também. Tem muito adulto que gosta de soltar pipa. Mas essa brincadeira pode causar danos à rede elétrica, interrupção no fornecimento de energia e até acidentes graves. Em 2025, a Enel registrou mais de 1.800 incidências com pipas, um aumento de 8% em comparação a 2024. Em relação isso a todo o estado do Rio. Em Petrópolis, foram 92 ocorrências desse tipo e quase 20 mil clientes foram impactados. Durante as férias escolares, os cuidados devem ser redobrados. Os meses de janeiro, fevereiro e julho são os recordistas de ocorrências com pipas na rede elétrica. Em 2025, os 3 meses concentraram cerca de 31% do total de chamados de casos com pipas. Com isso, a Enel divulgou um ranking com os 10 municípios que mais apresentaram incidências no ano passado. São Gonçalo aparece em primeiro com 436 casos, em segundo está Magé com 390 ocorrências e em terceiro Campos dos Goitacazes com 229 incidentes causados pela brincadeira. Petrópolis aparece na 7ª colocação da lista com os 10 municípios. De acordo com a Enel, a cidade imperial registrou 92 ocorrências com pipas e quase 20 mil clientes foram impactados por conta dos incidentes. De acordo com a Enel, em muitos casos, é necessária a mobilização de equipes para realizar os reparos, o que demanda mais tempo de trabalho, além da substituição de cabos. Segundo a concessionária, o uso da chamada linha chilena, que possui poder de corte 4 vezes maior do que o cerol tradicionalmente usado nas pipas, tem agravado a situação. O gerente do Centro de Operações do Sistema da Enel Rio, Fábio Damasceno, ressalta que ninguém deve tentar retirar a pipa da rede elétrica. Somente a Enel, com a equipe especializada, pode fazer a remoção com segurança. Evite usar materiais metálicos, rabiolas ou linha chilena, que aumentam o risco de acidentes graves. Em caso de pipas presas ou fios partidos, mantenham a distância e acione imediatamente a Enel pelos canais de atendimento. A orientação da concessionária é que as crianças e adolescentes soltem pipas apenas em locais abertos. Soltar pipas perto da rede elétrica é muito perigoso. Por isso, os pais devem redobrar a atenção com as crianças, especialmente nas férias escolares, e orientá-las a brincar apenas em locais abertos, como parques ou campos, longe dos fios. Apesar disso, em 2025, as ocorrências com pipas aumentaram 8% na área de concessão da Enel no Rio de Janeiro, se comparado com 2024. No ano passado, a empresa registrou 1.881 incidências e mais de 280 mil clientes tiveram o fornecimento de energia impactado pelo contato das pipas com a rede elétrica.
E agora a gente vai para notícias mais abrangentes, porque a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON contaram com apoio do Instituto Combustível Legal para a utilização do carro Cliente Misterioso. Com essa nova estratégia, foi possível coletar amostras de 6 postos de combustíveis localizados na zona norte do Rio. Isso aconteceu na última segunda-feira e durante a operação também foi identificada uma nova prática fraudulenta, capaz de alterar as informações no painel de forma remota. Os laudos preliminares coletados na segunda-feira pelo carro Cliente Misterioso apontaram que 5 estabelecimentos comercializavam combustível adulterado. O combustível estava com percentual de etanol anidro misturado com a gasolina superior a 30%, que é o limite máximo permitido pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Inclusive, em um dos locais foi identificado a mistura de 100% de etanol na gasolina, uma irregularidade considerada gravíssima. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, as equipes retornaram na quarta-feira aos postos para efetuar o flagrante da irregularidade. No local, uma nova prática fraudulenta foi identificada. Segundo a pasta, foi encontrado um tipo de tecnologia acoplada nas bombas capaz de alterar remotamente as informações exibidas no painel. A fraude permite que o posto apresente dados diferentes no momento da fiscalização, mascarando práticas abusivas. Este mesmo posto vendia etanol como se fosse gasolina e apresentou aproximadamente 9 litros de diferença na bomba fraudada, ou seja, se o consumidor abastecesse 20 litros, entraria aproximadamente 11 litros. O posto foi interditado e o responsável foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. Outros 2 postos foram autuados por irregularidades que ferem os direitos do consumidor, como bicos e tanques de gasolina interditados por estarem com combustível fora das especificações da ANP. Foram identificadas ainda irregularidades como a ausência de preços e cartazes obrigatórios e identidade visual remetendo o local a postos de bandeira também foram encontradas. É isso aí, tem que fiscalizar mesmo. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego.
Resultado de exames, são mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta. E olha só, gente, os casos de sarampo aumentaram de forma expressiva nas Américas e acenderam um alerta da Organização Mundial da Saúde. Apesar do cenário preocupante no continente, o Brasil segue considerado um país livre da doença, mas autoridades reforçam a importância da vigilância e também da vacinação. O crescimento acelerado dos casos de sarampo nas Américas levou a Organização Pan-Americana da Saúde a emitir um alerta para os países da região. A comparação entre os anos mostra uma escalada preocupante da doença. Em 2025, o continente registrou 14.891 casos, contra 446 em 2024, um aumento de quase 23 vezes, com 29 mortes confirmadas. Já em janeiro de 2026, dados parciais apontam 1.031 casos, número quase 45 vezes maior do que os 23 registros do mesmo período do ano anterior. Até o momento, não há confirmação de mortes em 2026. Segundo a OPAS, a maioria absoluta dos casos ocorre em pessoas não vacinadas ou sem histórico vacinal conhecido. Nos Estados Unidos, 93% dos infectados não estavam imunizados. No México, o índice é de 91,2% e no Canadá, 89%. Diante do cenário, a organização afirma que o aumento acentuado dos casos em 2025 e no início de 2026 representa um sinal de alerta que exige ação imediata e coordenada. Em novembro do ano passado, a OPAS chegou a retirar das Américas o certificado de região livre da transmissão do sarampo. O Brasil, em 2025, registrou 38 casos de sarampo, contra 4 em 2024. Desses, 36 ocorreram em pessoas sem histórico de vacinação. Em 2026 até agora, nenhum caso foi confirmado. Apesar do aumento, o país mantém o status de país livre do sarampo. Segundo a OPAS, dos casos registrados em 2025, 10 foram importados, 25 relacionados à importação e 3 com fonte de infecção desconhecida. Vale lembrar que o sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que pode causar complicações graves como pneumonia, encefalite, cegueira e até levar à morte. A principal forma de prevenção é a vacinação, disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde informou que tem orientado estados e municípios a intensificar a vigilância e a vacinação. Dados do Ministério mostram que a cobertura da vacina contra a doença no Brasil subiu de 80,7% para 93,78% em 2025, e a dose de reforço passou de 57,6% para 78,9%, o que indica a retomada da imunização no país. A cobertura ideal para evitar surtos é de 95%. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em tênis, nas Olimpíadas de Inverno e também no futebol. Olha só, gente, o ano de 2026, além de ser ano de Copa do Mundo, também é ano de Olimpíadas de Inverno. E elas já começam nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro. Os atletas representantes do Brasil já desembarcaram na Itália para a participação nessa competição que vai ser disputada nas cidades de Milão e Cortina. Olha, Toledo, a gente tem que destacar aqui que sempre que a gente fala de Olimpíada, a gente pensa em futebol, tênis, atletismo, que são aquelas modalidades mais conhecidas. Mas e a gente fala como das Olimpíadas só por Olimpíadas, mas são Olimpíadas de verão.
E agora a gente tem as Olimpíadas de Inverno, todas elas Olimpíadas, só que uma acabou ficando mais conhecida e mais relacionada do que a outra. Exatamente. O Brasil, curiosamente, nunca ganhou nenhuma medalha nessas Olimpíadas, apesar e nessa edição o Brasil tem as maiores chances de conquistar medalha, porque tem os melhores nomes em alguns esportes que vão ter nessa Olimpíada. Exatamente. Nessa Olimpíada de Inverno a gente não tem tanta tradição como nas Olimpíadas de Verão, porém o Brasil, como você mesmo disse, chega com mais chance de conquistar essa primeira medalhinha, nem que seja uma medalha de bronze, que seria tão importante. Vale destacar também que a gente não tem medalha, não tem tanta tradição, porque os jogos de inverno são muito típicos da neve. Exato. E no Brasil, como a gente sabe bem... é um país tropical. Exatamente, a gente não tem neve, então as condições são bem diferentes. E por isso, inclusive, que eu acho que as Olimpíadas de Verão são mais relacionadas a esse nome das Olimpíadas. Porque tem muitos países do mundo que justamente não tem neve. E os esportes que não têm neve são mais fáceis de ser praticados fora dessas condições. Então a gente pode fazer essa relação. Mas já fica aqui a nossa torcida para o Brasil conseguir essa medalha. E é claro, a gente vai trazer aqui todas as novidades envolvendo essas Olimpíadas de Inverno, começando mais esse período olímpico. Exatamente, Hugo. E só para finalizar esse assunto, inclusive a questão da neve é tão curioso, porque a edição seria normalmente em uma cidade só. Só que por conta da falta de neve também, a edição desse ano vai ser em 2 cidades, em Milão e Cortina, já que em Milão não tem neve, Cortina tem. E agora, trocando de esporte, depois de João Fonseca, o Rio Open confirmou o segundo brasileiro que vai participar da chave principal do torneio. O pernambucano João Lucas Reis anunciou nesta terça-feira que aceitou o convite da organização e declarou estar animado para jogar em casa. O convite garante a primeira participação do pernambucano na chave principal da ATP 500 Carioca. Antes disso, João Lucas já havia disputado o qualifying em 3 oportunidades, com destaque para a edição de 2025, quando garantiu vaga na fase classificatória após conquistar o título da Procopio Cup. Toledo, a gente pode destacar aqui mais um tenista aparecendo, tendo esse destaque. O Brasil sempre teve ótimos tenistas na história, mas a gente ultimamente está um pouquinho escassa a nossa condição. E agora a gente vai ter, pelo menos nessa etapa do Rio Open, 2 brasileiros nessa parte principal, trazendo, é claro, aquela torcida aproximando os brasileiros ainda mais nessa categoria. Exatamente, jogar em casa já é importante e também ter os brasileiros jogando no Brasil, melhor coisa que isso não tem. E a gente já tinha o João Fonseca se destacando muito, porque, como você disse, fazia muito tempo que não tinha um brasileiro se destacando na modalidade. Agora temos mais um brasileiro representando o país. Exatamente. Ano passado, a nossa equipe, inclusive, esteve presente lá no Rio Open e acompanhou um dos jogos do João Fonseca, acompanhou o jogo do João Fonseca, que ele não performou tão bem e acabou sendo eliminado logo na primeira partida. Porém, a festa da torcida foi maravilhosa, a torcida realmente compareceu em peso e, com certeza, com a situação do João Lucas, com a participação do João Lucas, vai ser a mesma coisa e já fica a torcida para esses 2 atletas nessa etapa carioca desse circuito. Apoio não vai faltar. E agora, partindo para os gramados, nós tivemos muitos gols no primeiro dia da segunda rodada do Brasileirão. Ao todo foram 23 gols em 6 jogos disputados nesta quarta-feira, uma média de quase 4 gols por partida. E o jogo mais artilheiro do país foi o confronto entre Grêmio e Botafogo, que terminou com um triunfo tricolor pelo placar de 5-3. Os gols dos sulistas foram marcados por Edenilson, TT e Carlos Vinícius 3 vezes. Inclusive, o primeiro hat-trick do campeonato saiu bem mais cedo que normal. E no lado carioca, os gols foram de Danilo 2 vezes e Arthur Cabral. Algum resultado não tão bom para o Botafogo, é claro, afinal, nenhuma derrota é boa, mas sim, foi um jogo muito movimentado, com 8 gols. Fazia tempo que a gente não via isso no Campeonato Brasileiro. Exatamente, realmente foi um jogo muito movimentado e foi um jogo muito bom, principalmente para quem não era torcedor nem do Grêmio, nem do Botafogo. É claro que os gremistas tiveram a situação ali mais tranquila, claro, puderam comemorar 5 gols e saíram com a vitória, mas ainda assim mostrou um problema defensivo dessas 2 equipes, né? Porque tomar 3 e tomar 5 gols não é bom em situação nenhuma, realmente um jogo bem complicado para essas 2 defesas. Mas, se a gente puder levar um lado considerado positivo para essas 2 equipes, foi justamente os ataques que fizeram 3, inclusive fazer 3 gols e não ganhar a partida é algo bem complicado,
mas foi o que infelizmente aconteceu com o Botafogo. E tem de notícia boa esse ótimo início de temporada, principalmente do Danilo, que está sendo muito artilheiro, já tem 3 gols nesse Brasileirão. Exato, um começo muito importante. É um jogador que sofreu com lesões, não conseguiu performar tão bem na última temporada pelo Botafogo. E agora, esse 2026 está começando num embalo muito forte. Exatamente, a gente até destaca que quando o Marlon Freitas saiu do Botafogo e foi para o Palmeiras, muito foi falado sobre esse possível aumento de rendimento do Danilo, que mudou um pouquinho ali o seu posicionamento, está jogando em uma posição um pouco deslocada em comparação com o que jogava no passado, e está conseguindo pisar mais na área, está conseguindo aparecer mais. E esses resultados já estão aparecendo, né, Toledo? Um volante fazer 3 gols no Campeonato Brasileiro é algo bem considerável. E falando em gol... Ele virou aquele famoso box-to-box, né? Fica exatamente. De uma área até a outra, fazendo de tudo, armando, atacando, defendendo, faz tudo. Exatamente. E era justamente esse espaço que o Marlon Freitas ocupava, e o John Textor, dono do Botafogo, inclusive já falou, quando o Marlon Freitas estava naquela possível negociação com o Vasco, que justamente ele era o melhor box-to-box que tinha no Brasil, ou pelo menos um dos melhores, e agora o Danilo está ocupando essa vaga que teve esse ídolo se despedindo do Botafogo. E aproveitando que a gente está falando em gol, Toledo, a gente tem que falar do Carlos Vinícius, o famoso Vinícius da pose, né, para os mais íntimos, que está fazendo muito gol desde que chegou no Grêmio. Esse ano já tem pelo menos 5 gols. Ele tem participado de bastante gols, ele fez 3 nesse último, e agora ele tem mais participação do que jogos pelo Grêmio, inclusive. Ou seja, e fazia tempo que a gente não via um atacante se destacar e sobrar tanto assim, porque ele rodou pela Europa, fez seus gols, mas não ficou fixo em um time, foi bem mais ou menos ali em todos, e agora vem pro Brasil que tá sobrando e tem 30 anos ainda. Exatamente, gente. Eu acho que a gente pode destacar que o último atacante que conseguiu se destacar tanto assim no futebol brasileiro foi um outro atacante do Grêmio, que foi o Luis Soares. Mas ali a gente está falando de uma outra categoria de atleta, é uma situação bem diferente. Mas a gente falar de um brasileiro, que inclusive quando veio pro Grêmio, estava 1 ano sem fazer gol, a gente tem que fazer realmente, tem que dar o destaque por esse trabalho que está sendo feito na equipe do Grêmio e desse ótimo jogador que o Grêmio contratou. É realmente aquele camisa 9 nato, aquele camisa 9 de área, matador, que está indo muito, muito bem e está sendo uma ótima opção para esse time gremista, que conseguiu mais essa vitória no Campeonato Brasileiro, importantíssimo. E continuando no Campeonato Brasileiro, mas agora sem muitos gols, o Flamengo enfim conquistou seu primeiro ponto. Após sair atrás no placar no jogo contra o Internacional, com um golaço de Rafael Borré, o Flamengo conseguiu reagir e o artilheiro do ano passado, o camisa 10 Arrascaeta, empatou o jogo para o rubro-negro de pênalti. Final de jogo, Flamengo 1, Internacional também 1. Algum resultado não tão bom assim para o Flamengo, estava jogando em casa, mas é aquilo que a gente comentou em jogos passados. Parece que a preguiça ainda permanece, parece que o time ainda não está no ápice físico igual estava no ano passado. Exatamente, a situação física do Flamengo está pesando bastante, e eu também acho que o Felipe Luiz não está conseguindo lidar com justamente essa questão. Tem alguns jogadores que estão sim melhores fisicamente que os outros, não são tão melhores tecnicamente. Isso. Tecnicamente eles são jogadores piores que os teóricos titulares das posições, mas que nesse momento a gente não está conseguindo ver no time do Flamengo um equilíbrio. Os jogadores não estão conseguindo prevalecer a parte técnica pela parte física, e o time está sofrendo muito. E vamos ser muito sinceros, Toledo, o Flamengo teve uma grande chance de perder esse jogo, seria mais uma derrota nessa temporada que está sendo tenebrosa, esse início de temporada do Flamengo. Exato, no ano passado o Flamengo não começou tão bem, acabou depois se recuperando, conquistou vários títulos, mas é aquilo, fica com aquele pezinho atrás da orelha, afinal ninguém gosta de começar uma temporada mal, porque às vezes isso pode acarretar no restante da temporada também. Exatamente, a gente tem que levar em consideração que de 6 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo só tem 1. E os outros rivais, os outros times estão conseguindo fazer seus pontinhos. O Palmeiras está começando bem esse Campeonato Brasileiro. O Botafogo, apesar da derrota, também teve bons jogos nesse Campeonato Brasileiro. Então mostra que a situação do Flamengo está ficando um pouco mais complicada. E esses pontinhos do início do campeonato podem pesar lá na frente, podem fazer muita falta, e uma disputa de título pode ficar mais complicada para o Flamengo. O Flamengo, é claro, tem o melhor elenco que a gente tem no país, com muita sobra em relação a todos os outros
mas esses moles são muito complicados de acontecer. Ainda acho que o Flamengo é o favorito para tudo que está disputando, mas a situação pode ficar mais complicada com o passar do tempo. Mas, Toledo, a gente tem que destacar aqui um ponto, que é o golaço do Rafael Borré. Exatamente. Nesse ponto Eu que acho que tocar. daqui a pouco o Léo Ortiz vai passar deslizando aqui daquele carrinho que ele tentou dar, aquele bloqueio que ele tentou fazer, vai passar aqui na nossa frente, porque o Rafael Borré tirou ele completamente da jogada e de campo. Exatamente. Assim, claro, foi um golaço, mas é claro, o Léo Ortiz foi moleque nesse lance, estava na linha de fundo, não tinha para que ele dar o carrinho, e afinal o Rafael Borré não tinha mais campo para seguir. Ou seja, ele errou na escolha ali de dar o carrinho e o Flamengo sofreu um verdadeiro golaço. Sofreu um verdadeiro golaço, foi um ótimo drible ali do Rafael Borré, que não começou tão bem no Internacional, mas que está conseguindo aparecer, principalmente nessa temporada, está sendo um grande artilheiro. Esse jogador colombiano, que é muito bom de bola, né, Toledo? A gente tem que destacar aqui, é um ótimo jogador e está conseguindo aparecer nesse time do Internacional. E depois a gente tem o lance do pênalti, que depois de muito tempo a gente conseguiu ter, até o momento, uma rodada sem grandes polêmicas, até o momento sem grandes polêmicas. Exato. A gente teve sim uma polêmica que daqui a pouco a gente vai falar, mas nesse jogo do Flamengo não foi polêmica não, foi um pênalti muito bem marcado. Pênalti claro. Pênalti claríssimo e uma grande bobeira da defesa do Internacional. O Bernabé deu muito mole ali, que ele tentou adiantar a bola, tentou correr atrás e ele acabou pisando no Varela. Outro lance que foi bem moleque também. Exatamente, o jogo acabou 1-1, mas se os jogadores tivessem feito ali o básico, vamos dizer assim, sem aquele calor do momento, que a gente não pode deixar de considerar, teria sido um 0-0, porque os dois gols tiveram dois moles bem grandes. E no restante do jogo, o jogo foi bem aquele jogo típico de meio de campo, jogo pra lá e pra cá. O Flamengo, claro, o físico pesou muito e não tentou muito também. Olha, Toledo, vamos fazer um giro rapidinho pela rodada, só pra gente poder finalizar o nosso programa de hoje, que a gente teve Red Bull Bragantino vencendo o Atlético Mineiro dentro de casa, uma vitória bem importante. Exatamente, segunda vitória do Red Bull Bragantino no campeonato, e o Atlético Mineiro também começou muito bem essa temporada, agora teve uma derrota. Exatamente. Aí depois a gente tem um resultado bem surpreendente, que foi o Remo empatando contra o Mirassol lá no Mangueirão. O Remo até saiu na frente do placar, fez 2-0. Jogo muito movimentado. Exatamente, mas acabou vendo o Mirassol prevalecendo no segundo tempo e devolvendo os 2-0 da primeira etapa, final de jogo 2-2. Aí a gente teve o jogo da polêmica que a gente queria comentar. Santos 1, São Paulo também 1. Exatamente, o Zé Rafael que fez o gol do Santos, depois ele atinge o peito do jogador do São Paulo com a sola da chuteira e ele não foi expulso, só tomou cartão amarelo, um lance que na minha visão era um vermelho muito claro. Agora a gente teve outro jogo muito movimentado também, com 6 gols. Foi Palmeiras 5, Vitória 1. Exatamente, o Vitória, coitado, não teve a mínima chance lá no Allianz Parque e o Palmeiras saiu vitorioso com uma ótima atuação desse time da Abel Ferreira, que começou a temporada de um jeito bem morno também. A gente tem que destacar, mas... Indo muito mal no Campeonato Paulista. Exatamente, mas nesse jogo do Campeonato Brasileiro conseguiu ir muito bem, conseguiu fazer 5-1, resultado extremamente positivo. E, gente, com essas informações, né, Toledo? Eu já ia finalizar, vou finalizar para você. Nós encerramos mais essa edição do Correio Esportivo. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijão. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já, não saia daí. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E o vereador de Petrópolis, Tiago Damasceno, está realizando uma série de ações por meio de projetos de lei para a proteção da pessoa idosa no município. Entre os textos propostos, até o momento, está a criação de um canal de atendimento e de denúncias para situações de maus-tratos contra essa parcela da população. A gente vive hoje uma mudança na nossa sociedade, né? A nossa sociedade tem um aumento de expectativa de vida, as pessoas vivem mais tempo. Petrópolis é uma das cidades, né, no estado e no país com maior número de idosos, e com essa mudança a gente começa a perceber alguns problemas que precisam ser combatidos com políticas públicas. De acordo com o vereador Tiago Damasceno, as principais questões enfrentadas por essa parcela mais velha da população são os casos de maus-tratos e violência. Essa violência que pode se manifestar de várias formas: violência física, violência psicológica, violência financeira, casos de abandono, né? Então, os nossos projetos de lei têm tido esse objetivo de criar instrumentos para que as pessoas possam fazer as denúncias e a gente possa coibir a violência e os maus-tratos contra a pessoa idosa. Os projetos de lei do parlamentar buscam dar mais segurança para a pessoa idosa e penalizar os indivíduos que cometem crimes contra essa importante e cada vez mais presente parcela da população. Na primeira sessão plenária de 2026, a Câmara Municipal aprovou o projeto que institui o Serviço Municipal de Recebimento de Denúncias sobre violações dos direitos dos idosos. Tanto através de um telefone, uma espécie de disque denúncia, tanto também com um local físico onde a pessoa possa fazer essa denúncia, né, para que a gente possa, de fato, coibir os casos de violência e maus-tratos contra a pessoa idosa. O projeto, que agora vai para a sanção do Poder Executivo, cria o serviço de denúncias e prevê o acompanhamento de instituições como o Ministério Público, a Polícia Civil e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O outro projeto do mandatário, que já foi sancionado pela Prefeitura, visa punir aqueles que cometem crimes contra essas pessoas. A pessoa que tenha já uma condenação criminal por violência contra a pessoa idosa, essa pessoa não possa ser empossada num concurso aqui em Petrópolis, não possa ocupar cargo de comissão, nem fazer qualquer tipo de contrato junto à Prefeitura de Petrópolis. Para Tiago, essas medidas servem para coibir a violência contra a pessoa idosa e mostrar que a cidade não aceita casos do tipo. Ainda de acordo com ele, essas ações são de grande importância, pois essas pessoas ocupam uma parcela cada vez maior da sociedade. São pessoas que muitas vezes têm vulnerabilidade, têm dificuldade de locomoção, então elas precisam ser amparadas, elas precisam ter serviços públicos que garantam os seus direitos, né? Então, por isso que a gente está propondo essas políticas públicas para poder coibir qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. População frágil, né? Já começou em Petrópolis o prazo para a vistoria anual dos táxis referente ao ano de 2026. O procedimento é obrigatório para a renovação do alvará e segue um calendário definido de acordo com o número final da placa dos veículos. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes divulgou o calendário da vistoria anual dos táxis para 2026. O processo teve início em fevereiro e vai até o mês de novembro, com os prazos organizados conforme o número final da placa dos veículos que prestam um serviço de transporte individual de passageiros no município.
Ao todo, mais de 500 táxis devem passar pela vistoria, que verifica itens de segurança, documentação e a regularidade fiscal dos permissionários. A aprovação nessa etapa é obrigatória para a renovação do alvará de funcionamento e garante que os profissionais continuem atuando legalmente na cidade. De acordo com o cronograma, os veículos com placa final 1 são os primeiros a passar pela vistoria no mês de fevereiro. Já os táxis com placa final 0 encerram o calendário em novembro. A divisão por etapas tem como objetivo organizar o atendimento e evitar filas e atrasos ao longo do ano. Para realizar a vistoria, os taxistas devem apresentar cópias legíveis de toda a documentação exigida, como o CRLV 2025 ou 2026, inspeção do GNV atualizada, aferição do taxímetro referente a 2025, comprovante de pagamento do ISS de 2025, CNH com a observação de exercício de atividade remunerada, certidão negativa criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, comprovante de residência, cartão de permissão e o comprovante de pagamento da taxa de vistoria no valor de R$ 112,32. A CPTrans lembra ainda que, conforme a Lei Municipal número 6.019 de 2003, o taxista que estiver em débito com multas aplicadas não poderá renovar a permissão, exceto nos casos em que exista recurso apresentado dentro do prazo legal. A vistoria anual tem como objetivo garantir mais segurança e conforto para motoristas e passageiros, além de assegurar a regularidade do serviço. A orientação é que os permissionários fiquem atentos ao mês correspondente ao final da placa para evitar atrasos que possam comprometer a renovação do alvará. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta sexta-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a sexta-feira será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. Além disso, à noite pode ocorrer temporal e os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Teresópolis também terá chuva. O dia será nublado, com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade, mas não para. E as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens e o tempo podendo ser nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal, e os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus Celsius. Agora indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui de intensidade e também não para, e as temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus Celsius. Em Três Rios, a sexta-feira será de tempo severo, com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 21 e máxima de 27 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão ocorrer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E dando largada para a temporada de carnaval em Petrópolis, o tradicional Baile do Preto e Branco irá acontecer neste sábado. O evento possui classificação de 18 anos e exige traje preto e branco, inclusive em calçados e adereços. O evento ocorrerá no Clube Petropolitano e dessa vez trará a escola de samba Beija-Flor e também o Baile do Zen, que promete agitar o público com apresentações animadas e inesquecíveis. Os ingressos estão custando a partir de R$ 60. E ainda em Petrópolis é a vez do evento Feira RJ, que agora, com o projeto Por Lugares Históricos, leva marcas autorais, criativas e sustentáveis para os casarões históricos de Petrópolis. A próxima parada, neste sábado, será no Palácio Rio Negro. A entrada é gratuita, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. E agora indo para Teresópolis, o baile É Tudo Nosso, que faz parte da programação de verão do Sesc, traz atrações como Tchacabum nesta sexta-feira, a partir das 6h30 da noite, e também o cantor Bochecha, da antiga dupla Claudinha Bochecha. Este se apresentará no sábado, às 8 horas da noite. A entrada é gratuita na Praça Olímpica.
Já em Nova Friburgo, o Festival Produtoras Artesanais edição Carnaval convida todas as crianças para uma oficina gratuita de acessórios para o Carnaval. Neste sábado, das 2 horas da tarde até as 4 horas, junto com a artesã Cirleia, a criançada vai colocar a mão na massa e confeccionar tiaras carnavalescas cheias de cor e criatividade. A oficina é gratuita, mas as vagas são limitadas. Para mais informações, basta acessar o Instagram @Produtoras da Serra RJ. E em Três Rios, a folia já tem data marcada neste fim de semana. Nesta sexta-feira, por exemplo, a festa começa com o Bloco do Quintal, às 7 horas da noite, na cervejaria Omar Beer. Já no sábado, é a vez da Batalha de Confete, a partir das 3 horas da tarde, no Bar da Delmar. A programação completa está disponível no Instagram da Prefeitura de Três Rios. Sendo assim, é melhor não ficar de fora dessa e viver o Carnaval de Três Rios. Agora, voltando para Petrópolis, o Bloquinho Incluir chega à sua 4ª edição neste domingo e vai desfilar na Rua 16 de Março, a partir das 9 horas da manhã. Gratuito e aberto ao público, o evento convida o público em geral para participar com fantasias, alegria e respeito, celebrando um carnaval onde ninguém fica de fora. E para fechar, o Cinemax Bauhaus aposta em animações, dramas premiados e suspense na Semana do Cinema. Uma mostra especial entre esta quinta-feira e quarta-feira, dia 11 de fevereiro, traz ingressos a R$ 7,00 para produções selecionadas e exibição exclusiva de filme-concerto de K-pop fora da promoção. A proposta é ampliar o acesso do público a produções de diferentes gêneros, mantendo sessões em dias e horários específicos ao longo da semana. Entre os destaques estão Davi Nasce um Rei, Zootopia 2, Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, O Agente Secreto, A Empregada e Marte Supreme. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E para fechar o nosso jornal, a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. Ele está na redação e vai falar com a gente sobre um fato que aconteceu ontem, porque uma pessoa morreu após a colisão de uma carreta na BR-040, próximo ali ao Belvedere, na descida da Serra de Petrópolis. O acidente aconteceu no início da noite de ontem e o Toledo traz todos os detalhes. E houve incêndio também, não é isso, Toledo? Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. A vítima acabou falecendo ali e não foi identificada e foi encaminhada para o IML de Petrópolis. A gente vê as imagens aí, as chamas foram muito fortes por conta dessa colisão que, de acordo com a concessionária Elovias, que opera ali na BR-040, uma carreta de combustível saiu da pista, colidiu e explodiu na altura ali do quilômetro 89 da BR-040, próximo ao Belvedere. Ali é uma curva muito, mas muito forte mesmo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta de 6h30 da noite e por conta das chamas, a ocorrência só foi finalizada por volta de meia-noite. Por volta de 7h30 da noite, já a pista de descida já estava sem nenhuma interdição. Durante um tempo também, o trecho ficou a funcionar por um trecho da via só, somente uma faixa. Mas por volta de 7 horas da noite, o trânsito ali na localidade já estava normalizado e a gente segue vendo essas imagens aí. As chamas estavam muito fortes, por isso demorou para a ocorrência ser finalizada somente à meia-noite. Volto com você, Roberto. Obrigada, Toledo, pelas suas informações. E para a gente fechar, bom trabalho para você. E para a gente fechar realmente o nosso jornal, você que precisa passar ali pelo Alto da Serra, muita atenção, porque a Prefeitura de Petrópolis começou a fazer uma grande obra ali em frente ao antigo hipermercado ABC, que vai ser instalado um supermercado Dom. Vocês estão vendo aí as imagens, a prefeitura começou a fazer uma grande obra, troca de manilhas, então toda essa parte da via, sentido, que passa ali na frente do empreendimento, indo para o centro de Petrópolis, está fechado.
Uma parte da Rua Teresa está em mão dupla, então olha só, quem vem do centro para o Alto da Serra não pode entrar na Rua Chile, ali na Rua do Terefrutas. O motorista precisa seguir em mão dupla por um pedaço da Rua Teresa e aí então pode acessar a Rua Chile e também a Rua Coronel Albino Siqueira pela Vila Coronel Batista de Castro. Quem quer ir do Morém para o Alto da Serra precisa seguir sentido centro, acessar a Visconde do Bom Retiro e seguir a Rua Teresa sentido Alto da Serra. Como vocês viram aí, o trânsito pode ficar um pouquinho complicado porque essa obra é grande, a previsão aí são 45 dias para terminar a obra, então sai um pouquinho mais cedo de casa, porque tem um trecho ali que está em meia pista, um trecho da pista totalmente interditado, um pedaço ali da Rua Teresa em mão dupla e, é claro, isso prejudica a fluidez no trânsito. Nosso jornal fica por aqui, mas amanhã tem o resumo da semana e eu estou ao vivo novamente na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.